Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma live do nosso projeto e hoje nós vamos ter a nossa professora coordenadora aqui com nós, a professora Heloísa Friso. E assim que ela já entrar, eu já vou adicionar ela aqui no vídeo. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o nosso projeto e a professora Heloísa vai estar trazendo sobre as questões das contribuições das práticas integrativas e complementares durante a pandemia do Covid-19. Então já vou estar adicionando a professora aqui, ela já entrou. Guardar. Acho que já deu certo. Olá! Olá, Bruna. Boa noite. Boa noite. Elô, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também. Enquanto o pessoal está entrando aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto, né? Uhum. A Núbia tá mandando já maravilhosas e o pessoal tá entrando aqui com a gente. Saudade de você, Rúbia. A Bia também tá aqui com a gente, mandando uhul. De você também, Bia. Tá sumida. Então, aparece, hein, Bia? Então, começando um pouquinho nossa conversa, né, sobre esse projeto, que é um projeto de extensão da UFTM, e ele traz como objetivo trazer o conhecimento, o que são as práticas integrativas e complementares, quais são os objetivos, os benefícios, e como nós tendo esse conhecimento, como que a gente consegue conciliar com o nosso cotidiano durante a pandemia. Então, o intuito desse projeto é trazer o acesso à informação, o conhecimento, nós construirmos isso juntos e trazendo profissionais que trabalham com essas práticas na área para a gente conseguir ir norteando e compreendendo aos poucos, né? Retirando nossas dúvidas, participando das lives e possibilitando abrir os nossos olhares para se permitir ter o conhecimento, que acho que esse é o nosso primeiro passo. Então, a coordenadora desse projeto é a professora Heloísa Figueiredo Friso, que está aqui com a gente hoje. A professora é terapeuta ocupacional e docente aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E hoje ela vai estar aqui conversando com a gente sobre as contribuições das práticas integrativas e complementares. Professora, eu te passo a palavra. Sim, primeiramente, obrigada, Bruna, por essa oportunidade. Então, assim, agradecer duplamente a você pela live de hoje e pelo convite para estar fazendo esse trabalho tão fundamental, que é a questão da divulgação das práticas integrativas, né? Muito feliz de ver aqui junto conosco, ainda que à distância, pessoas que já estiveram junto também, no UB especialmente, né? Estiveram junto com a gente em projetos realizados na UFTM, envolvendo Uhum. as práticas integrativas, né? Especialmente Sim. projeto na oncologia, que a gente trabalhava, né, quando presencial, na medida do possível, com as práticas integrativas para os profissionais de saúde que Uhum. cuidam de pacientes com câncer que estão em quimioterapia. Então, o Nubia esteve comigo lá, é, trabalhando reiki, aurículo, acupuntura e eu com a acupuntura sistêmica, né? Nubia já esteve aqui com a gente, queria agradecer também a ela, que esteve colaborando com a gente. Temos aqui também saudades de Daniel, de Carol, de Bia, então muito Elis. bom encontrá-los. Elis está aqui também, acabou de entrar. Bom, então acho que eu gostaria de contextualizar um pouquinho, né, essa questão da minha aproximação com as práticas integrativas. Eu tenho uma formação de acupuntura sistêmica, desde que me formei tenho uma aproximação e fiz a formação de florais de Bach e fiz também o reiki, né? Já reciclei, inclusive, nas duas oportunidades, mas acho que é legal dizer que
após a minha formação, eu me formei em 95, e após a minha formação, as práticas integrativas eram conhecidas com um outro nome, que eram as abordagens holísticas. E elas carregavam com si um certo estigma, né? De como se elas fossem pouco ah, confiáveis ou não dignas de aproximação da área, vamos dizer, científica, né? Então, eu fiz essas formações e logo que me formei e fiquei bastante tempo distante delas. Até que num dado momento, talvez de 10 anos para cá, que coincide, inclusive, com a questão do fortalecimento e da aproximação das práticas integrativas nas políticas públicas brasileiras, eu voltei a essa aproximação e aí a gente começou a trabalhar um pouco na possibilidade de integrar as práticas integrativas na formação. Então, atualmente, não temos disciplina específica, mas eu e a professora Andréia, agora, para a nossa nova proposta pedagógica do curso, nós estamos com uma disciplina eletiva, e desde então, com essa possibilidade de trabalhar junto da formação dos alunos às extensões. Então, já tivemos esse projeto que eu disse na oncologia, e agora este aqui, online, que acho que alcança outro público, além de trabalhar com vocês na formação de extensionista, a gente também trabalha na possibilidade de ajudar a divulgar as práticas integrativas. Acho que é importante começar dizendo, acho que nem todos aqui conhecem as práticas integrativas, acho que é importante dizer que o que são, afinal, qual é o conceito das práticas integrativas. Então, vale a pena trabalhar essa questão, né, integrativas, no sentido de ser um conjunto de ferramentas e técnicas que tem a possibilidade de intervenção na integralidade da pessoa, né, na seu biopsicossocial, espiritual, naquilo que a gente tanto fala, o conceito de saúde, né, que não significa ausência de doença, mas sim bem-estar, qualidade de vida, e a questão de uma integralidade, um raciocínio da integralidade biopsicossocial e espiritual. Então, essa é a primeira questão a conversar sobre as práticas integrativas, para que a gente distancie do raciocínio de que são métodos, ferramentas e técnicas que vai trabalhar na cura, né? Não são necessariamente intervenções que buscam a cura. Pode ser que elas sejam, que aí o próprio nome diz, complementares à cura. Isso. Então, práticas integrativas e complementares. Então, complementares significa que ela caminha junto com a abordagem científica, no sentido não que as práticas integrativas não estejam na linha do científico, eu vou falar mais sobre isso, mas que as práticas integrativas caminhem junto com o cuidado das ciências médicas, ainda que seja para fins de cura, tá? Poderíamos conversar isso um pouco mais, expandindo essa discussão, inclusive para as possibilidades do cuidado paliativo, da intervenção de práticas integrativas nos cuidados paliativos, que envolvem, inclusive, intervir onde não há mais a possibilidade de cura, né? Mas pode ser uma outra live para conversar. Tati está por aqui, a Tati da UFSCar, trabalha também com a questão dos cuidados paliativos e luto, Daniel também, então vale a pena talvez um outro encontro só para isso. Então, acho que resgatando a discussão da possibilidade de intervir no cuidado para
não cura, mas para a promoção de saúde, para o autocuidado, para o conforto, é uma das prerrogativas das práticas integrativas e complementares. Quando é que houve a aproximação? Com esse título, inclusive, daquelas abordagens que eu chamei, né, no tempo que eu me formei de holísticas, para o que a gente tem hoje, que é uma política pública. A gente tem que resgatar um pouquinho da questão histórica, da concepção do processo de saúde e doença, especialmente o marco da questão do conceito de promoção de saúde, né, a própria OMS trazendo esse conceito, e a questão da declaração de alma-ata, que trouxe para a gente a possibilidade de uma discussão ampliada do processo de saúde e doença. No Brasil, a gente também teve alguns marcos significativos, como a reforma sanitária, a própria Constituição do SUS. Então, a gente vendo uma aproximação e uma possibilidade de agregar às políticas públicas brasileiras esse conjunto de práticas que denominou-se práticas integrativas e complementares. Então, isso significa que a abordagem não visa a cura, visa a promoção de saúde, visa o cuidado qualificado e um cuidado, inclusive, para auxiliar as pessoas a se autocuidarem. Né? Então, essa é uma concepção bastante interessante da gente pensar as práticas integrativas. Certo. Aí, Elô, só um minutinho que surgiu uma pergunta aqui. A Débora mandou se todas as práticas podem ser usadas para qualquer condição de saúde ou se existe alguma indicação para cada condição de saúde. Não, então, aí é algo que eu ia falar agora há pouco, que não necessariamente. Cada uma delas existe um conjunto, né? Uma base de diretrizes científicas, primeiro, históricas, científicas, filosóficas, que precisam subsidiar cada um dos métodos. Atualmente, a política pública brasileira reconhece 29, né? E a política pública brasileira começou a se constituir em 2006. De lá para cá, a gente teve algumas revisões o que se reconhecia como práticas integrativas e complementares. Teve uma revisão de 2017 e atualmente 17 para 18, na verdade tiveram duas. E atualmente os 29, né? As primeiras foram relacionadas a águas termais, homeopatia, antroposofia, a medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura. Algumas dessas, acho que é importante o que a Débora está perguntando, porque algumas dessas, inclusive, são de habilidades e competências de algumas categorias profissionais específicas. Por exemplo, a homeopatia, ela só pode ser, ela é reconhecida atualmente no Brasil de competência técnica ou do médico, ou do farmacêutico, ou do médico veterinário. Porque é importante falar sobre isso, né? O Zé está falando aqui da medicina antroposófica também, que era lá das primeiras a ser reconhecidas, né? Zé, muito obrigada aí pela sua presença. Zé também foi um parceiro das origens dos projetos de extensão lá na oncologia. E o que a Débora coloca é que a gente precisa estar se qualificando, né? E o qualificando numa formação de graduação, é impossível que a gente consiga essa qualificação mais profunda para dominar o conjunto de métodos e técnicas de cada um. De qualquer forma,
é quase que impossível que haja um profissional que vá dominar 29 e não é esta a ideia, porque exatamente por primar pela qualidade, né? E outra questão que eu vou falar um pouco mais na frente, não só a qualidade, mas segurança também. O que é segurança que eu estou chamando de segurança e que as próprias diretrizes da OMS se reportam. É diretriz da OMS para os países incorporarem e criarem políticas públicas relacionadas às práticas integrativas e complementares, garantindo a formação qualificada e a segurança do paciente, né? E do paciente não só, a segurança das pessoas que estão sujeitas às abordagens que a gente vai trabalhar. Porque cada um desses métodos e técnicas, com o seu conjunto de bases teóricas e científicas, ele pode trazer, assim como qualquer técnica, método, ferramenta, ele pode ter benefícios, mas ele também pode trazer danos e contraindicações. Então, é importantíssimo que haja uma qualificação responsável, ética, para que esse cuidado seja qualificado, seguro e, de preferência, que a gente consiga produzir conhecimento científico suficiente para a gente discutir a eficácia terapêutica, gerando evidências científicas, né? Ou a gente pode dizer que existe, para algumas dessas técnicas e métodos, existe evidência científica bastante robusta já, como Acho que travou. tá, tipo normal, tá tudo bem. Tá normal, Vera. Para mim, para você também? Tudo bem? Sim. Então, a gente estava falando da questão, né, da eficácia terapêutica, que pode ser reconhecida pela a questão da produção de conhecimento com base científica, né, com evidência científica suficiente. E que há algumas dos conjuntos das práticas integrativas e complementares que já têm base científica e evidência científica suficiente, né? Suficiente não, porque a ciência está sempre, mas já tem evidências, né? Outras, a acupuntura, ela é interessante de ser falada, que ela é do conjunto da medicina tradicional chinesa, né? E ela são um conjunto de técnicas que são milenares, né? Vai desde a questão do uso das agulhas, da aurículo, da moxa bustão, que já foi trabalhada aqui, as ventosas, elas são dos conjuntos da medicina tradicional chinesa, que alguns desses métodos e técnicas são milenares, né? Que muitas vezes não sem uma aproximação direta com a ciência, mas com uma aproximação muito profunda da sabedoria, né, dos povos, das tradições, que passam de geração para geração e que é um saber genuíno. Para as ciências médicas, é importante e significativo esta aproximação para fins de produzir evidências para a questão de demonstração da eficácia. Por que eu estou insistindo em falar sobre isso e repetindo algumas vezes sobre isso? Nós estamos vivendo tempos aqui, especialmente com a questão da pandemia, desafiantes, né? Estamos aqui defendendo as práticas integrativas como algo positivo, relevante para ser incorporado no cuidado, no autocuidado, no SUS, nas políticas públicas, ao caso que a gente está vivendo conflitos desafiantes. A ozonioterapia, por exemplo, ela foi incorporada na última revisão, nas 29, né, na que gerou 29, de 2017 para 2018, a ozonioterapia foi incorporada. E aí, recentemente, a gente teve
né, alguma discussão bastante significativa com o uso da ozonioterapia para a cura do Covid, né? E Uhum. aí é importante dizer que a OMS, com essas diretrizes de colocar a responsabilidade dos países e das políticas públicas acompanharem a prestação de serviço qualificado, é importante também que vá validar, um país valide aquilo que tem segurança pela sua eficácia, tá? Com certeza. E eu não estou dizendo que a ozonoterapia não tenha, eu estou dizendo que ainda não temos evidências científicas para provar que a ozonoterapia cura Covid, né? Uhum. Então, isso é importante a gente ter em mente de por que e qual a relevância da gente trazer esse tema para a formação, trazer esse tema para a área acadêmica, para Com que certeza. a gente trabalhe elementos para dar subsídio para esse tipo de discussão, né? Sim. Uhum. E assim, se a gente fosse pontuar quais os benefícios das práticas integrativas, nós temos vários, né? Primeiro é que já falamos alguma coisa da promoção de saúde, do autocuidado, do conforto. A gente pode dizer redução de trabalhar, amenizar no alívio de sintomas tais como dores, Sim. a questão de algumas práticas trabalham com também a questão alimentação relacionada à, à, à questão de abstinência ou até desinteresse ou até a questão da saúde mental propriamente dita. Né? Falando em Sim. alimentação, a gente tem também, mais recentemente, o envolvimento da própria área da nutrição na questão da alimentação saudável e outras práticas afins. A gente também poderia dizer que, por essas condições, a acupuntura, tá? A força As do ar, práticas. as práticas integrativas, elas podem contribuir para que a pessoa busque menos serviços de saúde, né? Uhum. Uma vez que ela se sente conforto, que ela pode promover, o que, que a gente está chamando de autocuidado? Que ela aprenda métodos, ferramentas de autocuidado, de acolhida, de conforto para si mesmo, de Autoconhecimento, né? sim, sim, e isso tende a melhorar as condições de vida dessa pessoa, minimizando o tempo de doença, a intensidade da doença e até há alguma discussão na teoria sobre a questão da diminuição de internações, por exemplo, relacionadas a Sim. doenças crônicas, né? E além da diminuição de internação, também diminuição, quando as práticas integrativas acontecem em ambientes hospitalares, diminuição de dias de internação, né? Sim. Então, e falando nisso, onde é que as práticas integrativas podem ser oferecidas no sistema público de saúde? Elas podem ser oferecidas em todos os níveis de atenção. Na atenção básica, atenção primária, pode ser oferecida nos ambulatórios especializados, nos hospitais e ainda não só em serviços de saúde. Estou falando em serviços de saúde, porque é política pública da área de saúde, mas também Uhum. pode ser num trabalho intersetorial, como, por exemplo, junto aos CRAS, CREAS e outros serviços da área, por exemplo, de assistência social. Existe um trabalho Sim. muito bonito de aurículo, que eu pessoalmente gosto muito e é até ele gerou um protocolo de cuidado de auriculoterapia que ele foi originário, ele é para estresse e a origem dele foi com um grupo de profissionais que trabalhavam com moradores de rua, 5 Uhum. pontinhos a pé
na auriculoterapia, trabalhando com pontos que teriam a indicação para redução do estresse, né? Então, toda essa introdução para falar do momento das práticas integrativas no Covid, né? Para precisar contextualizar um pouquinho essa questão e a reflexão, acho que é importante a gente conversar isso na data de hoje, porque este encontro nosso, ele encerra um ciclo, né, do nosso projeto. Nós tínhamos uma quantidade prevista e com temas específicos, né? Cada dia foi uma prática integrativa específica com um convidado, muitos deles aqui estão, né? Mas que hoje é importante a gente falar do contexto geral, do que legitima no Brasil as práticas integrativas, e que essa legitimação, ela traz consigo mudanças no pensar o processo saúde e doença, que vai desde lá do conceito de saúde e doença até as diretrizes da OMS para que configure a política pública brasileira, né? Elô, só um minutinho. O Zé deixou uma pergunta aqui, se algum dia terá uma disciplina voltada às práticas integrativas no âmbito acadêmico. Então, Zé, acho que André, não sei se o André ainda está aqui, nós conseguimos nos organizar, eu e ela. Ela tem a formação também na acupuntura e algumas outras. A gente está com uma proposta para o novo projeto pedagógico da UFTM, para uma eletiva. Ah lá, André está aqui sim. Obrigada, André, por estar aqui e pela oportunidade da gente estar trabalhando juntas no novo PPC, né? No novo projeto pedagógico do curso, a gente trabalhar com uma eletiva de práticas integrativas. Mas, pensando aí, poderíamos pensar em algo, né? Por que não aí os pós-graduandos, né, Zé? Trabalhar aí, vamos pensar juntos em fazer um curso ampliado aí, para que a gente possa trabalhar melhor. Então, só para a gente tomar um pouquinho essa conexão com a questão do momento que a gente está vivendo hoje, né? Gostaria só de finalizar aqui quais são as que estão reconhecidas hoje. Então, a acupuntura, a medicina tradicional, junto com a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, as plantas medicinais, era sobre elas que eu estava falando quando eu estava falando da questão de fitoterapia, alimentação, etc. A própria fitoterapia, a ayurvédica, a medicina antroposófica, o termalismo, que são das águas termais, o reiki, a chantala, a quiropraxia, a meditação, a yoga, a terapia comunitária, a ozonioterapia, né? Essas são as principais reconhecidas dentre as 29. E por isso, quando a Débora pergunta da questão de que se ela pode ser indicada, assim precisa ser analisada uma a uma, qual método, quais são os benefícios tem cada método, avaliando a situação em que ela é indicada, porque não é inócuo, né? Quando estávamos planejando essa live, a gente resgatou lá o conceito de placebo. Placebo é quando a pessoa utiliza, né, uma substância que ela não tem uma substância ativa e que ela pode gerar um efeito psicológico positivo, mas é uma substância inócua. Atenção, as práticas integrativas, as ferramentas não são inócuas, ou seja, eles podem trazer muitos benefícios, sim, mas eles há contraindicação, e por isso a necessidade de uma qualificação adequada, uma formação, como eu coloquei lá no começo, uma formação competente, né, com responsabilidade, inclusive ética, para que a gente utilize adequadamente, com eficácia e segurança para as pessoas, o conjunto de métodos e técnicas que a gente está trabalhando, né? Exatamente. Então, falando nisso,
o profissional terapeuta ocupacional, que é a maioria das pessoas que aqui estão, né, ou estão em formação, ou já são terapeutas ocupacionais, é uma categoria profissional que já tem em suas resoluções, ah, não, não são. Então, os profissionais terapeutas ocupacionais já têm em sua competência regular, em sua competência profissional, regulação para o uso de algumas das práticas integrativas, como a competência técnica da profissão. Entre elas, nós temos uma resolução específica para a acupuntura, e a acupuntura é uma das especialidades em terapia ocupacional, podendo o terapeuta ocupacional, além de cursar 2 anos de formação em acupuntura sistêmica, prestar uma prova de títulos no nosso conselho para que ele se torne um terapeuta ocupacional especialista em acupuntura. Né? Então, isso é importante dizer também. Pode repetir a pergunta do Zé, Bruna, por favor? Sim. O Zé perguntou se as práticas integrativas são efeito placebo. Não, Zé, não são, como eu coloquei. Que placebo Exato. indica o uso de uma substância inócua, sem princípios ativos, que pode gerar respostas positivas e com um bem psicológico, com um bem físico ou psicológico. Então, o que eu quero dizer? Não são, porque elas não são inócuas. Ou seja, cada conjunto de ferramentas, cada conjunto de métodos e técnicas, eles têm a sua eficácia, eles têm a sua ação, os seus benefícios, mas também há possibilidades de ter danos. Sim. Danos que eu estou dizendo uma vez, e aí acho que voltamos de novo na questão da ética, né? Uma vez um método, uma técnica ser utilizada inadequadamente, prescrita inadequadamente, pode trazer malefícios e danos para uma pessoa. Então, Sim. nesse sentido, não podemos dizer que são intervenções inócuas. Precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado, com responsabilidade técnica competente. Oi, Elô, e mesmo os florais, né, que não têm o princípio ativo, eles também não são placebo. Acho que é bom falar que a maioria das práticas integrativas, principalmente as relacionadas à medicina tradicional chinesa, elas entendem que nós somos um contínuo de energia no universo. E esse contínuo de energia, ele tem nomes diferentes. Então, tem o Qi do Reiki, tem o Tao, tem vários nomes diferentes. E o que seria esta questão das práticas integrativas trabalharem com essa questão da representação de que nós somos um contínuo no universo. Eles entendem que nós mutamos de energia, então uma hora seu corpo, outra hora, né? Então, assim, tem os elementos, por exemplo, você já trabalhou aqui, o Zé trabalhou, os outros elementos da natureza, e que a gente muta de energia, né? Corpo, matéria, ar, terra, metal, fogo, e que há um equilíbrio, e que a busca da saúde e do bem-estar seria um equilíbrio entre estas forças que são do universo. E que o corpo físico, ele entra em conexão com aquilo que está no meio, por exemplo, ar, alimentação, etc. E que, por condições adversas, muitas vezes nossa energia está desequilibrada. E que os métodos, as ferramentas das práticas integrativas, eles tenderiam, uma vez
bem utilizados, a buscar o reequilíbrio. Então, voltando à pergunta se eu não tenho competência suficiente ou se eu uso inadequadamente esta leitura da harmonização das energias, seja as internas ou externas, eu não volto ao reequilíbrio, né? Eu estou intensificando o desequilíbrio. Então, às vezes eu estou tentando falar numa linguagem que todos entenderiam, né? Mas Sim. tem as nomenclaturas específicas, as nomenclaturas de cada uma dessas métodos. Falei aqui do Reiki, falei da própria medicina tradicional chinesa, cada um usa uma nomenclatura. Mas se a gente fosse fazer um raciocínio comum, seria esta a ideia. Tá? Certo. Bruna, o horário, por favor, só para eu me organizar aqui. 20 minutos para as 9. A pergunta? Tem uma pergunta? A Débora comentou que a primeira experiência que ela teve com as práticas foi quando ela era criança, com a auriculoterapia. E que quando ela entrou na universidade, a senhora permitiu que ela conhecesse muito mais e que agora ela continua ainda fazendo uso das práticas e quer continuar. Olha só, Débora me lembrou de uma coisa. Tem algumas abordagens que são próprias da formação da terapia ocupacional, que elas, por exemplo, que elas ainda não necessariamente são totalmente reconhecidas, mas têm interfaces, como relaxamento, a própria meditação, imagens guiadas, são possibilidades que há na formação do terapeuta ocupacional a qualificação para isso. E me lembrei disso porque a Débora trabalhou lá na unidade de oncologia com os profissionais, trabalhando intervenções grupais e corpo, né? Corporidade, intervenções grupais. Então, são possibilidades também que já tem na veia da terapia ocupacional um pouco dessas possibilidades de atuação, né? Sim. E aí você trabalhou a questão da pergunta sobre o florais. O floral, ele também vai atuar nessa questão dos desequilíbrios, né? Ele não é a princípio ativo, ele é quântico, né? Mas ele trabalha também na busca da questão do reequilíbrio, né? Sim. Falando especificamente da pandemia, né? Nós temos acho que é importante dizer que existe no Brasil, desde 2018, uma comissão, um comitê brasileiro de práticas integrativas que tem trabalhado nessa questão de acompanhar as evidências científicas. Esse comitê fez no início desse ano, até maio, pelo Observatório PIC. O Observatório PIC é um conjunto de instituições de pesquisa e ciência, um levantamento de bases científicas sobre Covid e práticas integrativas. Então, um relatório produzido por eles até maio deste ano, 2020, não havia evidência científica palpável de que práticas integrativas poderia curar. E eu estou falando de novo, não. Então não serve práticas integrativas para esse momento? Não, não é isso. A gente não tem evidência sobre a cura. Mas olha só o conceito: promoção de saúde, autocuidado, conforto e cuidado. Então, hoje, o que a gente tem? Um cenário E aí, para que está sendo usado? Práticas integrativas. Para a questão de questões relacionadas à saúde mental. Então, ansiedade, tristeza, medo. Para questões de alívio de sintomas, principalmente sintomas respiratórios, né? Então, também sintomas relacionados a sequelas da Covid.
Então, pessoas que ficam com fadiga, pessoas que ficam com a alteração da sua capacidade funcional para o fazer diário, isso tem muito a ver com terapia ocupacional. Então, tem sido também trabalhado para a recuperação. Então, a promoção de saúde, promoção de cuidado, autocuidado, e a reabilitação, não para a cura. Tá? Certo. E aí, assim, a gente teria algumas coisas importantes para falar, por exemplo, da questão da saúde mental, né? O medo da contaminação, a incerteza com relação ao futuro, os florais têm florais específicos para trabalhar isso, né? A questão da própria repercussão do isolamento social, o trabalho intenso com posturas inadequadas, por exemplo, com cansaço mental, com excesso de trabalho, né? Então, são todas indicações, né? A própria questão de pensamentos catastróficos, né? Ah, estou vendo muita notícia, então agora eu encosto numa coisa, fico pensando que eu estou contraindo. Então, especificamente as questões relacionadas ao estresse e saúde mental, elas são potenciais para a utilização das práticas integrativas. Eu, especialmente nesse momento, tenho feito bastante uso e eu gosto bastante, Beatriz, que vai rir de mim aqui, das arominhas, né? Tenho lá minha lavanda fora que eu planto a minha própria lavanda. Tenho sempre meu cheirinho de lavanda. Levo para a sala de aula lavanda. Leva né? mesmo. Ela traz um conforto, e que é coisa mais gostosa do que dormir no cheirinho da lavanda, né? Então, é nesse sentido que a gente diz assim, não é a cura, mas é o conforto, e o conforto pode nos trazer benefícios para além daquilo que a gente está... Às vezes, um conforto advindo com o cuidado qualificado, ele é tão poderoso quanto um remédio que ainda não existe, né, Sim. para a cura do Covid. E aí acho que não poderia deixar de colocar a importância das práticas integrativas para o cuidado aos profissionais da linha de frente, né, que tanto sobrecarregados, que tanto estão neste momento precisando ser vistos, e que neste momento nós também estamos vendo que até vivenciando um negacionismo da doença, do trabalho intenso que eles estão vivendo, e de como se fosse a gente estivesse vivendo um conto de que a doença não existe, em contraposição à banalização da morte com mais de 100 mil mortos, né? Então, é difícil também para o profissional de saúde lidar com esse antagonismo do que a gente está vivendo. Passa jornadas de trabalho intensa, e aí acaba de sair do plantão, por exemplo, e vai encontrar lá uma roda de gente passeando sem o mínimo do cuidado. Então, essas repercussões psicossociais, elas são demandas para a questão do cuidado de práticas integrativas. E aí dizer também da questão psicossocial, e trabalhando também as questões espirituais, não que as práticas integrativas tenham a ver com religião, mas ela cuida de nós em esferas de que a gente nem mesmo sabe, às vezes não é consciente, né? Cuida de nós em algo tão sutil que às vezes não nos é consciente. Então, assim, muitas vezes, no momento que a gente está vivendo agora, nós temos desafios relacionados às nossas próprias crenças e espiritualidade, né? Em perder a fé, em perder a esperança, e perder a conexão com o que nos é divino, com o que nos é de sentido da vida, né? Então, acho que as práticas integrativas tendem a nos ajudar também a essa reconexão com o que dá sentido à vida para a gente. Né? Com certeza.
tem uma frase aqui que... quanto tempo a gente tem, Bruno? Deixa eu ver se dá tempo. Dá, ainda está quase chegando nos 10 para as 9. Sim. A Simone Leite é responsável, ela é do Conselho Nacional de Saúde e ela foi uma das responsáveis por esse estudo que eu disse que mapeou as evidências científicas agora em 2020 em relação à Covid. E ela coloca aqui uma frase bem interessante, que é: essa pandemia é muito triste. Queremos colaborar porque é um momento muito rico para reflexão, para pensar a saúde de maneira mais integral, para que as pessoas cuidem de si, cuidem dos outros. Cuidar da gente é cuidar do outro também. E cuidar do outro é cuidar do mundo. Eu acho que essa frase dela mostra um pouco da concepção do que são as práticas integrativas. Como nós somos um contínuo de energia, quando eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do outro, né? E aí, voltando a falar de nossos comportamentos adversos e estranhos frente a essa pandemia, quando eu deixo de usar a máscara, quando eu deixo de cuidar do outro, quando eu não me isolo porque eu estou com sintoma, o que eu estou fazendo comigo mesmo e com o outro, né? E já que nós somos um contínuo. Então, acho que são reflexões possíveis para a gente trazer aqui, né? Que nos sensibiliza para essa questão do cuidado comigo mesmo e do cuidado do outro, para além da questão da doença, para o bem-estar social, né? Com certeza. E para finalizar, mais outra reflexão aqui, agora na arte e na poesia, que também gosto sempre de trazer nas minhas contribuições. Vocês já devem ter quem é meu aluno pode ter até me ouvido falar, que é uma contribuição da Cora Coralino, mas que eu acho que tem muito a ver com a realidade da característica dos profissionais de saúde e daqueles que têm na sua mão a missão do cuidado, né? Este é um tema da nossa, o cuidado, é o tema da nossa live especificamente, cuidado nos tempos de pandemia, né? Então, não sei se a vida é curta ou longa para nós, não sei, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. É isso, e isso não é coisa de outro mundo. Isso é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Então, que a gente possa oferecer esse conforto de colo que acolhe, né? Silêncio que respeita, lágrima que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia e amor que promove, né? Com Trabalhando certeza. com as ferramentas. A ferramenta é um meio para que a gente, né, atinja um determinado fim e que cada uma delas tenha a sua beleza, a sua riqueza, o seu corpo de conhecimento teórico. Com Acho que é certeza, Elô. isso. Que lindo, Elô. Obrigada por essa contribuição. Com certeza fechou a nossa noite com muitas reflexões. Isso foi muito importante. Todo esse conhecimento que a senhora trouxe hoje, né? Porque é muito importante a gente ficar com essas reflexões. Muitas vezes, até durante a pandemia, nós somos questionados se essas práticas funcionam ou se o uso delas realmente contribui a todo momento. Acho que o nosso próprio nosso inconsciente às vezes fica nos sabotando, né? Mas você vai tentar isso? Será que isso funciona? Então foi muito importante a senhora trazer isso. A grande pergunta é: funciona para quê? Para curar a Covid? Ainda não foi provado, tá? Sim. Mas para trazer conforto, trazer alívio de sintomas, para melhorar nossa condição de vida, para melhorar nosso bem-estar, para aliviar a dor, funciona.
Com né? certeza. E a quais que funcionam para quê? É isso que a gente vai estudar, né? Uhum. Exatamente. Exatamente isso. Elô, o pessoal deixou alguns comentários, a gente ainda tem 5 minutinhos, vou ler para a senhora. Sim. A professora Andréia falou que ela tem usado várias práticas e que ela viu quanto elas são necessárias e pediu para a senhora uma mudinha de lavanda. Assim que a gente puder, André, levo com prazer. Vou te mandar foto para você ver que linda que elas estão. E a Bia fez uma pergunta, se a senhora consegue ajudar, se ela pingar o óleo essencial no aromatizador com o umidificador, se perde o princípio do óleo. Não, mas depende para que ela quer. Não, não vai perder, mas ela vai diluir a concentração. Então, por Bem mais. exemplo, é para dormir, é para. Então, vai depender, fala para ela me mandar uma mensagem separada, que a gente Certo, conversa. Não vai perder, ele vai diluir a concentração, e aí, dependendo para qual benefício ela quer, ele pode não estar com a concentração adequada. certo. O Zé comentou que sobre o que a senhora trouxe dos profissionais da saúde para fazer uma pesquisa nessa área, que tinha que fazer uma Sim. pesquisa. E a Bia também trouxe que ela viu que é muito útil hoje em dia ela utilizar essas práticas que ela e a namorada utilizam até com os animais. Sim. E o pessoal tá parabenizando, agradecendo. O Daniel tá aqui com a gente, a Bia, a Rolimã Ferreira falou parabéns, Elô, excelente. Saudade, Rolimã, de você. A Neia também tá aqui com a gente, o José, a professora Andréia, a A Núbia, Neia também já esteve lá com a gente no projeto. isso mesmo. E a Núbia também. Que bom que eu pude ver hoje, estava morrendo de saudade das suas reflexões, Elô. Ah, também tô, Núbia. Vamos conversar. A Lívia Diniz mandou um coração para a senhora. A Mônica também está aqui com a gente. E a Rolimã completou que também está com saudades da senhora. Sim, muito bom. Podemos conversar especificamente do floral, tem várias coisas que a gente pode conversar, da aroma também. É, Os cuidados marcamos outros paliativos, né? encontros. Ah, cadê? Tati ainda tá aí? Daniel, Tati, vamos fazer um estudo e uma live sobre as práticas integrativas e cuidados paliativos. Muito importante, com certeza, muito importante. Pessoal, então, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente tem mais 2, 3 minutinhos, vocês podem ficar à vontade. E o pessoal continua agradecendo, a Neia disse que realmente, né, que ela esteve presente. E Elô, já queria te agradecer por ter aceito o convite, por ter aceito coordenar todo esse projeto, aceitou a minha ideia. E muito obrigada, Elô, gratidão pela senhora dividir todo esse conhecimento conosco, foi muito gratificante, é muito intenso todas as suas palavras e que elas são necessárias de ser repassadas mais e mais vezes. Então, nunca perca essa possibilidade, né, de estar sempre falando com as pessoas, conosco, que muda muito o nosso dia, principalmente da situação que nós estamos vivendo. Obrigada, gratidão minha, e vou te dizer que é um belo presente estar com você nesse projeto e pela intensidade e paixão pelo que você faz. Obrigada, Elô. Obrigada, gente. Estamos juntos, vamos conversar e fazer outras Sim. possibilidades. Exatamente. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada a todos que vieram encerrar um ciclo que nós iniciamos, né, de lives, de contextualizações dessas práticas. Nós estamos muito gratas por toda essa devolutiva, esse feedback positivo que vocês vêm dando. E quero anunciar que nós vamos iniciar um novo ciclo. Semana que vem já temos uma nova live, irá continuar às quartas-feiras, às 8 horas da noite, tá bom? Então, gente, acompanhem, não esqueçam, toda quarta coloque um despertadorzinho
E também sigam o nosso Instagram do projeto, PixUFTM. E lá a gente deixa as principais informações que foram faladas da live, dicas que os profissionais nos dão para passar para vocês. Então não esqueçam de seguir esse Instagram, porque ele está fortalecendo a nossa comunicação, a gente está tentando conversar, ouvir vocês também por esse Instagram, tá bom? Então não esqueçam de segui-los. E muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E espero todos vocês de novo na quarta-feira, hein? Não esqueçam. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite.